Está no ar a série de podcasts Fala Autor, da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nessa edição, convidamos a Patrícia do Amaral Vasconcelos para expor sobre o artigo Impactos da Pandemia do Coronavírus nos Fluxos de Atendimento do Banco de Leite Humano de um Hospital de Porto Alegre. Ela é farmacêutica com doutorado em pediatria pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestre em Ciências e Patologia e especialista em Anatomia Humana. Atualmente é farmacêutica na unidade de pronto atendimento na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Ouça a seguir. A rede brasileira de banco de leite humano é considerada a maior e mais complexa do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Dentre os 292 bancos de leite humano existentes no mundo, 73% deles estão no Brasil. Essas unidades beneficiaram entre 2008 e 2014 88% de todas as mulheres assistidas no mundo e contaram com o apoio de 93% das doadoras de leite. As mulheres brasileiras foram responsáveis por 89% da coleta dos 1,1 milhão de litros de leite humano doados no mundo, beneficiando 79% de todos os recém-nascidos nestes espaços, tornando o Brasil o país que registra o maior número de doadoras de leite humano no mundo. Nos últimos 3 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 170 mil crianças foram beneficiadas pelos bancos de leite humano no Brasil. Devido à pandemia do coronavírus, houve a necessidade do afastamento social com consequente risco de redução de doação de leite humano nas unidades neonatais. As recomendações de amamentação e doação de leite humano passaram a contar com medidas adicionais de prevenção e controle de infecção, como o uso de máscaras, higiene das mãos e limpeza de superfícies. Pesquisas recentes sugerem que o leite materno não é uma via de transmissão vertical. Além disso, os anticorpos para SARS-CoV-2 foram detectados no leite materno, sugerindo um potencial benéfico protetor, reforçando a necessidade de manter a captação de leite humano para uso nas unidades neonatais. Por isso, com a evolução da pandemia, havia um risco de redução do número de atendimentos e captação de leite humano no banco de leite. Com isso, o objetivo do estudo foi compreender os impactos da pandemia pelo novo coronavírus na doação de leite humano através da avaliação do fluxo de atendimento e captação de leite humano no banco de leite do Hospital Santa Clara de Porto Alegre. Realizou-se um estudo epidemiológico de corte transversal através de uma comparação do fluxo de atendimento e do volume de leite humano retirado no banco de leite entre os períodos pré e durante a pandemia. O período pré-pandemia foi referente aos anos de 2017, 18 e 19. E o período com pandemia refere-se ao período entre 1º de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021. E os resultados demonstraram que o número de atendimento em grupo durante a pandemia apresentou uma redução significativa, com uma média de 0,2 atendimentos e um desvio padrão de 0,9, em comparação ao período sem pandemia, que teve uma média de 31,1 atendimentos e um desvio padrão de 13,6. Em relação aos volumes de leite coletados, houve uma diminuição significativa durante a pandemia, com uma média de 28,9 litros de leite retirados ao mês e um desvio padrão de 11,9. Em relação ao período sem pandemia, que apresentou uma média de 59,8 litros de leite humano retirados ao mês e um desvio padrão de 29,2. O número de doadoras mensais diminuiu significativamente durante a pandemia, com uma mediana de 16 em relação aos períodos sem pandemia, que foi de 158. Portanto, as ações do Banco de Leite Humano do Hospital Santa Clara de Porto Alegre foram atingidas diretamente pela pandemia, prejudicando o atendimento das mães e dos bebês saudáveis. Além disso, o impacto da redução da doação de leite humano nos bancos de leites pode ter sido ainda maior nos prematuros internados, tendo em vista que o uso do leite humano, em comparação com o uso de fórmula, reduz a mortalidade neonatal e a ocorrência de sepse e enterocolite. Os bancos de leite humano são um dos componentes mais estratégicos da política pública em benefício da prática da amamentação. Recentemente, as ações dos bancos de leite humanos foram atingidas diretamente pela pandemia.
Neste estudo, observou-se que o número de doadoras mensais também diminuiu significativamente durante a pandemia em relação ao período sem pandemia. Esse resultado pode estar relacionado ao receio das mães em ir ao banco de leite durante a pandemia. Porém, o número de bebês internados e que necessitavam de leite humano aumentou. Durante a pandemia, foi recomendado manter o aleitamento materno pelas mães com suspeita ou diagnóstico confirmado da doença, adotando os cuidados necessários de biossegurança para evitar a transmissão da doença para o recém-nascido. Deste modo, é necessária a constante atualização sobre o tema, em virtude das diversas pesquisas envolvendo a pandemia do coronavírus e doação de leite materno nos bancos de leite humano. Você ouviu a Patrícia do Amaral Vasconcelos, expondo sobre o artigo Impactos da Pandemia do Coronavírus nos Fluxos de Atendimento do Banco de Leite Humano de um Hospital de Porto Alegre. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br/mídia/podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.